não reconstrua a velha vida que você destruiu. Vamos ler o versículo 18, mais uma vez. Eu quero que você repita bem bonito, bem alto, bem galante. Se reconstrua. Não está muito bonito, né? Nós temos aqui quantas pessoas? 350. Então, tem que ser um pouco mais forte. 1, 2, 3. Se reconstrua. Não, irmãos, vocês vão repetir. Se reconstrua. Se reconstrua. Muito bom. Nem vamos continuar, que vai que diminui o volume, né? Não, vamos até o final. Se reconstrua. Se reconstrua. O que destruir. O que destruir. Provo que sou transgressor. Provo que sou transgressor. Amém? Esse texto é uma fala de um apóstolo chamado Paulo. Paulo está falando isso para outro apóstolo chamado Pedro. A pergunta que fica é: por que Paulo disse isso para Pedro? Vale então lermos o contexto do texto. E o contexto começa no versículo 11 e vai até o versículo 14. Capítulo 2, verso 11 ao 14, para entendermos o contexto. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Esse é o contexto. Ou seja, Paulo estava com Barnabé numa cidade chamada Antioquia, que fica num país chamado Síria, ou seja, um país fora de Israel. Estava lá Paulo com Barnabé, e na mesa, a sua grande maioria de pessoas que haviam naquela mesa eram gentios. O gentio é um não judeu. A palavra gentil significa um não judeu. Então, uma mesa cheia de não judeus. Segundo a carta de Gálatas, nós podemos supor até que nesta mesa onde estava Paulo com Barnabé, houvessem alimentos considerados impuros pela lei de Moisés. Ou seja, quem sabe nessa mesa houvesse até carne de porco. Eu sei que todo mundo aqui gosta de carne de porco, não é? Compram fandangos sabor bacon. Tudo pecador aqui. Aquele lado ali, tanto Deus. E Pedro estava à vontade ali naquela mesa, comendo um porquinho, no meio de um monte de não-judeus, normal, tranquilo. Mas quando chegaram os judeus da parte de Tiago, diretamente de Jerusalém, Pedro ficou com medo. Possivelmente, o texto não diz por que ele teve medo, mas possivelmente ele teve medo de assumir a sua fé, de assumir que ele não vivia mais debaixo da lei de Moisés.
que ele não concordava mais com as cerimônias do Antigo Testamento, tais como a guarda do sábado, que é tratada na carta de Gálatas, a circuncisão, que é um cortezinho que é feito no membro masculino, no 8º dia de vida do menino, era cortado e ainda é pelos judeus, se chama circuncisão, que é a marca que aquela criança pertence a Javé. E também há outras questões também que a lei vai tratar, então circuncisão, o sábado e a dieta alimentar, que não existe na nova aliança o conceito de alimento puro e alimento impuro. Esse é um conceito que fica para trás. Portanto, se você gosta de carne de porco, pode fazer e convidar o pastor, né? Coisa importante. Não está na Bíblia, mas dá para contextualizarmos. Então, quando o Pedro vê aqueles judeus chegando, ele sentiu medo de assumir que ele não vivia mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Os judeus que foram visitar aquela igreja eram desaforados. Eles não sentaram junto com os não-judeus, mas sentaram numa mesa separada. Pedro, aos poucos, foi sendo tomado por aquele medo. E o medo de Pedro gerou uma hipocrisia. A palavra hipocrisia significa falsidade, ser falso, fingido. Então Pedro, ele finge que ele não concorda com a justiça pela fé, independente das obras da lei, e vai se junta com os judeus. Barnabé faz o mesmo. E os outros judeus que estavam ali na mesa fazem o mesmo. E aquela mesa que estava cheia começa a esvaziar. Eles todos sem força para assumir que não viviam debaixo da lei de Moisés diante daqueles judeus. E então Paulo começa a falar vários argumentos, tentando fortalecer a fé de Pedro, para que Pedro assumisse a sua fé, e para que Pedro fortalecesse a sua fé, a sua convicção que a fé não depende das obras da lei do Antigo Testamento. E então, dentre esses argumentos, Paulo fala este aqui, versículo 18: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Ou seja, se eu volto a viver o Antigo Testamento, eu vou chegar lá e o Antigo Testamento, a lei, ela vai me reprovar de novo. O que Paulo está querendo dizer para Pedro é que quando você reconstrói algo que vai te reprovar, isso é uma espécie de suicídio. Pedro, quando ele se levanta da mesa dos gentios e vai para a mesa dos judeus, ele estava no mundo espiritual cometendo uma espécie de suicídio, voltando para a lei que estava matando ele. Paulo estava tentando explicar para Pedro que uma pessoa precisa escolher se ela vai querer ser salva por méritos ou se ela vai querer ser salva pela fé. Paulo estava tentando explicar para Pedro que o ser humano precisa fazer uma escolha: ser salvo porque merece ou ser salvo porque crê no sacrifício de Jesus. Paulo já tinha tratado isso com os romanos. Nós vamos ler 2 textos. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.
Paulo diz: todos pecaram, todos são pecadores, ninguém merece o céu. A salvação, portanto, não está nas obras, não estão nas obras. Eu não consigo merecer o céu, eu não posso merecer a salvação. A salvação, irmãos e irmãs, não se merece, se recebe pela fé no que Jesus fez na cruz por nós. Jesus morreu pelos nossos pecados, e quando eu creio nisso eu sou salvo, e não porque eu mereço. Um outro texto na mesma carta, capítulo 4, versículo 24. 4:24. Mas também para nós, a quem Deus acreditar a justiça, a nós que cremos naquele... É isso mesmo? Ou eu estou lendo errado? Não? Não, tá certo. Viu? Foi só para testar vocês. Mas também para nós, a quem Deus acreditar a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Sabe por que eu perguntei isso? Porque não era esse versículo, é o 14. Não era 2:4, era 1:4 que estava aqui, mas a minha letra está horrível. Vamos lá. 14. Diga comigo: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil. Se existe salvação no merecimento, se existe salvação, se é possível alguém merecer ser salvo, então a doutrina da fé, ela é inútil, ela nem precisava existir. Gálatas capítulo 2:17. Um versículo antes do que nós lemos, ainda a conversa de Paulo com Pedro. E Paulo está indignado com Pedro porque Pedro trocou de mesa e havia uma questão teológica ali muito grave, ainda mais nos primórdios da fé cristã. Então, Gálatas 2:17, amém? Está escrito: se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. O que Paulo está querendo dizer para Pedro? Pedro, se nós temos buscado a salvação a partir da fé no que Cristo fez, no sangue de Cristo, no corpo de Cristo, mas aí os judeus vêm e a presença deles faz nós nos sentirmos pecadores de novo. Então, Pedro, Cristo é inútil, Cristo é o ministro do pecado, porque Cristo está nos prometendo a justiça, mas não está nos dando. Ou seja, ou Jesus está certo, ou os judaizantes estão certos. Ou seja, ou a salvação é pela fé, ou a salvação é pelo merecimento, pela lei, pelas obras. Por que os judaizantes, inimigos de Paulo, não concordavam com a doutrina da fé? Por quê? Eu vou explicar para vocês, e essa razão é a razão porque muitos nos dias de hoje resistem à doutrina da graça também. Os judaizantes, eles negavam a doutrina da fé, porque eles diziam o seguinte: se uma pessoa, ela acreditar que a salvação da alma dela depende simplesmente de confiar no que Cristo fez, essa pessoa vai começar a viver libertinamente, porque ela dirá: meus pecados já estão perdoados, os pecados do passado
já estão perdoados, pecados do presente estão perdoados, pecados do futuro estão perdoados, então eu posso viver como eu quiser, porque está tudo perdoado. Essa era a acusação dos judaizantes, que os cristãos iriam pensar isso baseado na sua fé. Mas Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 5, rebate esta ideia. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 5. E nesse texto está escrito: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Qual é a diferença básica entre obedecer pela lei e obedecer pela fé? A diferença básica entre uma pessoa que obedece pela lei para uma que obedece pela fé é a seguinte: a pessoa que obedece pela lei, ela obedece porque ela tem medo de ir para o inferno. Então ela faz o que a lei manda porque ela tem medo de ir para o inferno. Ela faz o que a lei manda porque ela tem medo que Deus castigue ela. Toda pessoa que você conhece, que obedece a Deus porque tem que obedecer, que faz porque tem que fazer, toda pessoa que você conhece que obedece a Deus para não ir para o inferno, é uma pessoa que está vivendo pela lei. Mas a obediência que vem pela fé é aquela seguinte, em que a pessoa não obedece a Deus porque senão ela vai para o inferno. Ela não obedece a Deus porque senão Deus castigará ela. Ela obedece a Deus porque ela confia em Deus. Deus diz para ela, direita, e ela vai para a direita. Mas ela não vai para a direita porque se ela for para a esquerda, Deus jogará ela no inferno. Ela vai para a direita porque ela pensa, o Senhor é o meu pastor. O meu pastor quer o melhor para mim. E se Ele manda eu ir para a direita, então eu irei para a direita. Jesus não quer um povo que obedeça a Ele porque tem medo de ir para o inferno. Jesus não quer um povo que obedeça a Ele porque tem medo dos açoites divinos. Jesus quer um povo que obedeça a Ele porque confia nele. Confia nele. Eu quero tirar 3 aplicações práticas para as nossas vidas. A primeira aplicação é a seguinte: talvez alguém aqui esta noite esteja quase caindo no erro de Pedro. Aliás, o erro que Pedro quase caiu. Reconstruir a vida que estava matando. Talvez alguém aqui esta noite, cristão, batizado, mas você está pensando em voltar para a vida que você tinha antes da sua conversão. Você está pensando em voltar a viver com as mesmas práticas, com as mesmas amizades, com os mesmos pensamentos que você tinha antes da sua conversão. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que é cristão, mas que está com saudade do tempo que era, como nós dizemos, mundano. É cristão, mas está com saudade. Que saudade das cebolas do Egito. Que saudade do tempo que eu era escravo do diabo, era tão bom. Eu ia lá, ia aqui, ia acolá, eu fazia. E a gente vai esquecendo que aquela vida estava nos matando. Nós vamos esquecendo que foi essa vida que é tão boa assim, que foi nos fazer parar na igreja. De tão boa que ela era, nos fez vir correndo para a igreja. E hoje, nós estamos com saudade daquela vida. Que saudade das cebolas do Egito. Que saudade da lei. Que saudade do legalismo. Que saudade do espiritismo. Que saudade
da minha vida de ateu, que saudade da minha vida de libertino, de festeiro, que saudade. E Deus está falando com você aqui esta noite: não reconstrua a velha vida que você destruiu. Ó, até um fundo musical. Não reconstrua a velha vida que você construiu. Você está aqui esta noite pensando, talvez, eu vou voltar. Eu vou voltar para a minha vida como ela era. Vou abandonar a palavra de Deus. Vou voltar. Mas escute a voz de Deus esta noite. Não reconstrua a velha vida que estava te matando e que você já destruiu ela. Não volte atrás. E eu digo também para aqueles que, como eu, cresceram na igreja: não construa uma vida que vai te matar. Só existe vida, irmãos e irmãs, em Cristo. Só existe justiça diante de Deus em Cristo. Sem Cristo, nessa vida estamos desamparados, e na vida por vir, estamos mortos. Com Cristo, nesta vida estamos amparados, e na vida por vir, estamos salvos. Segunda aplicação que eu tiro é: viva pela fé. Busque a salvação por confiar em Jesus e não por buscar merecer a salvação. Pare de buscar merecer. Eu tenho visto e vou dizer para vocês o que eu tenho visto. Eu tenho visto pessoas que você pergunta assim: você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, vai para o céu? E a pessoa me diz assim: só Deus sabe. Não sei. Deus que julgue. Espero que sim. Isto não é frase de quem é salvo. Você é salvo porque confia em Cristo ou porque você merece? Respondam: nós somos salvos porque confiamos em Cristo ou porque nós merecemos? Porque confiamos em Cristo. Então, se você está aqui esta noite e tem buscado merecer a sua salvação, tem se preocupado com isso, essa doutrina, que na teologia chamamos de legalismo, vai te levar a dois extremos. Primeiro, você pode nunca ter certeza da sua salvação. Nunca. Porque qualquer pessoa aqui nesta igreja que for sincera, não vai achar um defeito em si, mas muitos. É engraçado você ver isso, né? As pessoas têm muitas críticas aos outros, mas muito poucas a si mesmas. Se você busca merecer a salvação, você vai ficar sempre com culpa, porque não importa quanto nos esforcemos, sempre teremos que mudar algo, sempre haverá algo negro dentro de nós, sempre haverá algo diabólico dentro de nós, sempre haverá algo mal dentro de nós. Por isso, aquele que busca merecer a salvação jamais dormirá em paz, porque ele está buscando algo que é impossível, ser salvo pela lei. Mas esta noite estamos aqui ceando para lembrar cada um de vocês que vocês são salvos não porque vocês merecem, mas porque Jesus morreu pelos pecados de vocês e vocês confiam nisso. Amém. Glória a Deus. O outro extremo é o extremo da soberba. Muitos pais têm ensinado os filhos: filho, filha, tu tem que merecer ser salvo. Muitos maridos têm ensinado isso para suas esposas: mulher, tu acha que com essa louça mal lavada tu vai ser salva? Muitas pessoas dentro da igreja têm se ensinado isso, a merecer a salvação. E isso promove, sabe o que? Soberba. É o outro extremo. Eu mereço a salvação.
Olha o que o legalismo produz. Eu mereço, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, dou meu dízimo, dízimo não, trízimo. Eu oro, as pessoas são curadas, eu sou o único que vai lá orar com a Jana na terça-feira. Eu sou salvo, porque eu mereço. Soberba. Irmãos, esta noite eu digo, desista de merecer a salvação, porque essa teologia vai te levar para a culpa ou para a soberba. Mas busque a salvação por confiar no que Cristo fez por ti. Ele morreu pelos teus pecados. E por fim, rebata as acusações. Os legalistas, amados irmãos, eles têm passado de séculos em séculos. Aquele pessoal que estava atormentando Pedro e os Gálatas, eles existem hoje. Eles existem, eles têm tablet, eles têm e-mail, eles são modernos, mas a teologia é a mesma. E eles estão, uma coisa meio de filme de suspense, mas estão entre nós. Eles estão entre nós. E pode ser a pessoa que está do seu lado. Talvez ela esteja armada. O ensino é o seguinte: se você acreditar, elas falam assim, olha como é que elas falam. Vamos ver se você já ouviu isso em algum lugar. Até na TV então nem se fala. Se você acredita que a salvação é só pela fé, você vai ficar libertino, porque agora não tem mais que obedecer para ser salvo, é só ter fé. Isso vai te deixar libertino. E então você deve rebater essa teologia, e você deve rebater essa pessoa, e deve dizer para ela: não, a doutrina da justiça pela fé não me torna libertino. E aí você dá um fatality. Você obedece a Deus porque você tem medo de ir para o inferno. Você obedece a Deus porque você tem medo de ser castigado por Deus. Você obedece a Deus porque tem medo de maldição. Você obedece a Deus porque tem medo de queimar no fogo do inferno. Eu não. A minha obediência vem da fé. Eu obedeço a Deus porque eu confio nele, porque Ele é meu Pai, Ele é meu pastor e Ele quer o melhor para mim. E quando eu erro, eu me arrependo, sei que Ele me perdoa e continuo livre, leve e solto. Tire o peso da lei dos teus ombros esta noite e receba o conforto da salvação pela fé. Vamos nos colocar em pé.